aí, meu povo, aqui é o Israel Branco, do audiofílico.com, e no vídeo de hoje a gente está aqui com mais um Conversas Audiofílicas, dessa vez com a professora de violoncelo do curso de música da UFC, Dora Altermol, e é um prazer enorme estar com a Dora aqui, porque a Dora é uma pessoa que toda vez que eu consigo conversar com ela é um momento de muita felicidade, assim, é uma pessoa muito ocupada, muito difícil de ter um tempo, então eu agradeço demais você ter cedido um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente, conversando. E a gente delimitou alguns temas aqui para conversar, e o primeiro que a Dora botou aqui para a gente conversar seria como que se tornou musicista, né? Como que você veio disso, assim, isso veio da infância, como é que foi isso? Queria muito que tivesse vindo da infância, mas infelizmente não aconteceu na infância, assim. Eu gosto de contar a história porque é uma história um pouco engraçada, né? E bem intensa, porque eu acredito assim, a minha vida musical começou antes do violoncelo, mas quando eu conheci o violoncelo foi tipo amor à primeira ouvida. As pessoas assim, quando começam a me falar sobre escolha de profissão, essas coisas, quem diz assim, eu tive muita dificuldade, pra mim foi muito difícil, porque com 17 anos, sabe, esse papo todo, assim, pra mim não. Eu comecei a tocar violoncelo, imagina, não tinha nem pegado no violoncelo direito, eu já tinha certeza que eu queria fazer isso na minha vida. Sério, assim, foi um... Não tem explicação o que aconteceu, assim, eu até hoje, na verdade, sabe, fico tentando entender isso, essa relação que eu tive tão forte, assim, com o instrumento, foi muito intenso mesmo. Mas como eu conheci o instrumento, é engraçado. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade bem pequena, tem 20 mil habitantes. E lá não tinha orquestra, não tinha nenhum projeto musical. Então eu não pude aprender um instrumento sinfônico, que nem o violoncelo, assim, de pequeno, porque eu nem conhecia, não sabia o que era. Nunca nem tinha visto uma orquestra, nada. E aí eu, na adolescência, comecei esses projetos que todo adolescente começa, assim, né? Eu comecei adolescente, na verdade já criança, que eu tinha 10 anos, comecei a tocar violão. Só que aí violão popular, tinha aula particular e tal. E aí depois eu comecei a cantar num coral, que a minha cidade tinha um coral com um maestro muito bom. Era um coral muito bom e o maestro era excelente, assim, era um músico formado, não era só um ensino formal, né? Ele era já formado em música, então já era uma coisa um pouquinho mais direcionada mesmo, assim, um ensino musical mais estruturado, né? Vou usar sistematizado, digamos assim. E aí eu na adolescência comecei a ter uma banda e tal, e que eu tocava baixo elétrico nessa banda. E era uma banda de blues, começou a ter uma pegada de blues, era música autoral, enfim. E aí um amigo meu um dia me falou assim, eu tenho um DVD do Rolling Stones, bem na primeira fase, que é muito mais bluesístico e tal, tu tem que assistir aquela coisa assim. Porque hoje eu tenho 31 anos, né? E não sei quantos anos tu tem, mas assim, naquela época não tinha nenhuma plataforma de streaming, não tinha YouTube ainda, não... Isso é o quê? Começo do... 2012, antes, da década de 90, eu acho. Então, eu lembro que eu ainda gravava coisa em fita cassete. Essas coisas todas, né? E ele me deu uma fita. Eu falei DVD, não, mas ele me deu uma fita VHS, né? Do Rolling Stones. Aí eu, cheguei em casa, isso eu tinha 16 anos, 15, 16 anos. Aí eu fui escutar o VHS do Rolling Stones. Aí escutei o show todo lá, e no final tinha um violoncelista que depois eu descobri quem era, que é o Rostropovich, um dos violoncelistas mais famosos do século XX, revolucionou a técnica violoncelística, ele gravando a obra principal, assim, para violoncelo, que são as suítes de Bach. E aí eu ouvi aquilo, a primeira suíte, que é até se eu pudesse hoje trazer meu violoncelo aqui, né, que infelizmente não tive como, eu tocaria ela, porque ela também já foi muito usada em trilha sonora,
né? Que é aquela super famosa, né? E tal. Eu escutei aquilo e falei, gente, eu preciso tocar esse instrumento. Sério, foi assim, o chamado, sabe? E aí eu fui atrás de algum lugar que eu pudesse aprender o instrumento. Aí na cidade vizinha, eu fazia escola de belas artes lá, eu fazia teatro, que teatro é uma coisa que apareceu quando eu era ainda criança, assim. E aí lá tinha alguém que dava aula. Só que era um professor de ensino coletivo, que é, inclusive, a perspectiva, a metodologia que a gente usa aqui, né? Ou seja, é um professor que dá aula de todos os instrumentos de cordas. Ensino coletivo heterogêneo, que a gente chama. Aí ele falou, eu cheguei lá e ele falou, tu tem que tocar viola. E ele, não, mas eu quero tocar violoncelo. E ele, não, tu tem que tocar viola, porque eu toco viola. A tua vida vai ser muito mais fácil. Viola sinfônica, né? Que a gente diz, não viola caipira. Não, né? Sim, mas eu tô pensando assim que é algo mais acessível, mais leve. Isso, e pra ele ia ser melhor. Porque, no caso, ele já tocava viola, e violoncelo ele não tocava. Ele dava aula pro iniciante e tal. E precisava na orquestra de viola. Aí eu bati o pé, eu falei, não, porque eu quero tocar violoncelo, que não. Daí ele deixou eu tocar violoncelo. E aí foi uma coisa assim, um ímpeto juvenil que eu tinha. Eu estudava muito, imagina. Eu recém tinha pegado o instrumento, eu estudava 5 horas. Eu ia pra escola, fazia ensino médio. Aí de tarde eu pegava o violoncelo e ficava 5 horas, 4, direto assim, sabe? Estudando os exercícios e tal. E ainda, claro que eu não tinha certeza que eu ia fazer isso, né? Porque eu me achava muito inexperiente para cursar música. Porque lá na URGS, né, na Federal do Rio Grande do Sul, é um ensino bem tradicional de música. Tu tem que fazer uma prova específica e o nível das peças da prova específica são muito altos, assim. E aí eu não tinha certeza, assim, por causa disso. Até que eu acabei o ensino médio, falei pra minha mãe que eu ia pra Porto Alegre pra fazer cursinho, pra cursar outro curso, assim. Eu falei, mas tu vai cursar o quê? Eu, graças a Deus, tinha pais muito cabeça aberta, sabe? Porque eles não insistiam, tu tem que fazer tal curso e tal. E aí eu fui pra Porto Alegre e comecei a ter aula pela primeira vez realmente com um professor de violoncelo, isso com 17 anos. Professor específico de violoncelo. E esse professor, o professor Alexandre Dio, foi quem me encorajou e falou assim, não, tu tem condições de fazer música, um curso de música, né? Tu consegue. E daí depois eu tive outra professora, a professora Milene, que também super me apoiou, então eu sempre gosto de pontuar essas pessoas, né? Tanto do meu início, depois do meu professor da graduação, que é o professor Fábio Presgrave, que foram pessoas, assim, essenciais. Porque quando a gente trabalha, assim, com arte, com música, enfim, a gente sabe que, acho que a gente tem uma relação muito próxima com os professores, né? Não sei se no cinema é assim, mas na música é uma relação, assim, que normalmente tu sai do curso e o teu professor é teu amigo. Com certeza, porque tu tem 1 hora de aula por semana com ele, sozinho, tu e ele, entende? E aí é uma pessoa que são pessoas, assim, muito importantes pra quem tá estudando. São, tipo, tutores, assim, sei lá, às vezes chega a ser quase uma relação guru, assim, né? Eu não gosto de usar essa palavra porque parece uma coisa meio doentia, mas é uma relação muito próxima mesmo, assim. Aí, mais ou menos isso, assim, que aconteceu. Mas, assim, e aí, você foi pra universidade? Isso, aí eu fiquei esse tempo, estudava muito. Estudava 8 horas, 10, cheguei a estudar 10 horas por dia de violoncelo. Sim. E pra fazer a prova específica da URGS, aí eu passei. Aí entrei na URGS, né, na Federal, lá do Rio Grande do Sul. E aí eu vim pra Natal como aluna de mobilidade acadêmica. Mobilidade acadêmica. Sim.
E aí, porque eu queria muito conhecer o Fábio, que é esse professor que dá aula lá na UFRN. Ele, assim, eu ia em muitos festivais de música e todo mundo me falava dele. Os alunos dele falavam muito bem dele, assim, não, porque ele é um excelente professor, porque nananana. Eu falei, não, eu tenho que conhecer esse cara. E aí eu pedi permissão pra minha professora lá. Falei, ela não, imagina, claro, e tal. Eles eram colegas, se conheciam, aí eu fui. E me encontrei em Natal, assim, encontrei um ambiente muito acolhedor, sabe? Muito... uma estrutura muito boa lá. A escola de música da UFRN, ninguém acredita. Hoje em dia, sim. Hoje em dia é muito famosa. Mas, assim, em 2009, que tava ainda começando a ficar famosa, assim, né? O ensino lá no Brasil, assim, ninguém acreditava, assim, todo mundo tu vai fazer o quê em Natal? Vai pra praia, né? Sério, inclusive quando eu fui levar meu papel pra coordenadora assinar lá da Federal do Rio Grande do Sul, ela falou assim, mas você tá indo lá pra quê? Pra ir pra praia? Ela falou isso, eu expliquei, não, lá tem um professor muito bom, que é reconhecido no Brasil, ele estudou na Juilliard School, que é uma universidade, né, em Nova York, super famosa, e ela não sabia, enfim. Uhum. E aí eu encontrei em Natal, assim, um lugar perfeito, assim, perfeito. E a mudança, assim, em termos de cultura musical, você sentiu alguma coisa com relação a... Assim, em Natal, tem uma orquestra do estado, sinfônica, e não tem a quantidade de orquestras. Na época não tinha a quantidade de orquestras que Porto Alegre tinha. Porto Alegre tem... Agora a gente teve um probleminha, né, com o passar dos anos aí. A partir de 2016 começaram as orquestras começaram a terminar, assim, né? Mas lá em Porto Alegre, tipo, toda universidade particular tem uma orquestra profissional, não é uma orquestra que paga uma bolsa de R$400 pro músico. Entendi. Não, uma orquestra profissional. Nossa. E aí lá tinha isso, né, que em Natal não tinha. Mas em Natal eu encontrei, por exemplo, uma estrutura na universidade para eu ter aula todo dia, bolsas. Então eu fui para Portugal com uma bolsa, fazer intercâmbio, e agora tem outras bolsas, porque tem muitos convênios da escola de música. De Natal tem convênio com a Musikhochschule de Karlsruhe, com a Sibelius Academy. Então, assim, centros musicais, assim, com a Estônia também, tem uma universidade na Estônia. Então, assim, eu acho que para mim foi essencial. E esse intercâmbio, eu sempre tinha alunos da Alemanha, né, lá também. Então eu tocava com pianistas, estudantes de mestrado da Alemanha e tal. Então eu acho que se tem uma coisa que não me arrependo na vida, na minha carreira, foi ter vindo pro Nordeste, né, ter vindo para Natal e depois ter vindo para Fortaleza, assim. Não... Mas é justamente isso, assim, que eu sinto. Será que não... toda viagem, independente, assim, né, quando você sai do seu... Pelo menos eu acredito nisso, né? Eu senti, assim, algumas vezes, quando eu me mudei, eu fui morar uma temporada em algum outro canto. Toda mudança, ela tem um saldo criativo positivo. Sim. Assim, você respira novos ares, você aprende novas linguagens, você conversa com novas pessoas, né? Então foi por isso que eu perguntei, assim, com relação à cultura musical em si. Não é, tipo, ritmos, não é, tipo, gênero musical, não é nada disso. É, tipo, a forma de lidar com a música, a forma de entendeu? E mais ou menos isso que tu falou mesmo, assim, que existe talvez aqui no Nordeste não seja talvez tão tradicional como é, e também não tem talvez uma estrutura tão... eu diria que talvez seja um pouco mais informal, mas existe uma... O problema são as políticas públicas, na verdade. Sim. Né? A gente não... quando a gente entra nesse assunto, a gente esbarra nisso. Não tem como. Então, Porto Alegre tem uma orquestra sinfônica pública. Aquilo ali é dinheiro público. A OSPA ela é administrada
os músicos são funcionários públicos, então tem um concurso, uma seleção, né? E aqui, agora respondendo a tua pergunta, eu acho que, assim, agora faz 5 anos que eu tô aqui, em Fortaleza, e vou falar especificamente sobre Fortaleza. Que Natal é uma coisa, Fortaleza é outra, João Pessoa é totalmente diferente, Recife. Então, assim, falando especificamente sobre a minha área, eu trabalho com música, mas, assim, falando da música erudita, da música sinfônica, existe um problema de políticas públicas. Não, né? Então, e que não tem a ver só com descaso, dinheiro, né? Houve um descaso. Tem a ver também com valorização. Houve um descaso, na verdade, do poder público aqui, sabe? E eu digo isso sem sombra de dúvidas, assim. Então, as orquestras, em geral, elas são iniciativas públicas e elas devem ser. E a valorização começa daí, né? Porque assim, você tem... Não é só dinheiro, assim, tipo, também tem uma questão de o quanto que você traz pro público de certas facetas culturais. Eu acho que não tem nenhuma faceta cultural que seja menos importante ou mais importante do que a outra. Mas eu acho que, assim, que, por exemplo, quando você pega artistas e faz grandes festas, né, a nível nacional e tem uns cachês que sustentariam orquestras por né, um ano, com certeza. Para um show, às vezes, né? E aí você não fomenta isso local, né? Assim, não é só a questão do dinheiro que é o problema, né? Também é a questão do tipo, não, isso não é importante. É uma mensagem muito clara, assim, que é passada, né? Mas eu acho que vem muito também de muita coisa, né? Como foi formado o lugar. Sim. Não, isso... Assim, eu acho que quando eu cheguei aqui, eu e os meus colegas, né, da UFC e quem trabalha diretamente com os projetos, principalmente os de instrumento, os meus colegas, eu acho que todo mundo tá ali visando criar uma demanda, assim, ou seja, uma visibilidade ao ensino de instrumentos e à produção artística desses grupos, né, que trabalham com instrumentos sinfônicos, né? Violino, violoncelo, viola, contrabaixo, instrumentos de sopro, tanto os metais quanto as madeiras, enfim. Então, eu acho que com os projetos que a gente vai falar até um pouco aqui, o grupo de violoncelos da UFC, caminhonetes de corda da UFC, orquestra sinfônica da UFC, a ideia é mostrar mesmo para toda a comunidade, não só os alunos da UFC, de outros cursos, ou do curso de música, ou os professores, não só a comunidade acadêmica, mas além da comunidade acadêmica, qual é o potencial, né, de um grupo desses. E eu acho que a gente está fazendo isso bem, assim, porque, por exemplo, eu acabei de vir aqui para cá, e o motorista que me trouxe, a gente parou aqui na esquina da tua casa, tinha um violinista tocando no sinal. Sim. Aí ele falou, olha só, e tal. Aí eu falei, tu sabia? Daí a gente já tava conversando, eu falei, olha, eu trabalho com isso também. Ele, nossa, sabe que eu sempre quis bater um violão, eu acho engraçado isso que falam, bater um violão. Aí eu falei, mas por que o senhor não tenta? E ele, mas... Qual a idade dele? Ele é novo, velho? Ele é um senhor já, né? Assim, tinha mais de 40 anos, com certeza. Senhor. Né? Uma pessoa... um senhor não, né? De meia idade, assim, né? Já você tá lá. Corou. Aí eu achei tão legal... Não era um adolescente. Eu achei tão legal, porque, tipo... Daí eu falei, olha... tu curte as páginas Camaradas de Cordas do UFC, o grupo de violoncelos do UFC, que dia 1º de fevereiro vão abrir as inscrições. Se o senhor quiser aprender violoncelo, é um instrumento numa faixa etária, numa faixa de tantos, né? E violino... Nossa, uma faixa de tantos? Faixa de preço. Sim. De tantos. E violino é um custo de um violão. Se o senhor quiser aprender violino, você pode ir lá e tal, é de graça o curso. Aí ele... Qual é o nome da página? Eu falei, Campeonato de Cordas UFC. E ele, eu já ouvi falar nisso. Ou seja, tipo, ele já... Camerato de Cordas UFC, né? Camerata. Camerata. Aí ele... Camerata?
É um conjunto, né, de cordas, de instrumentos de cordas. Tá. Desculpa, não conheci o termo. Tipo orquestra, camerata, ensemble, são palavras normalmente para designar esses grupos, assim. E aí, eu achei tão legal que ele já tinha ouvido falar, sabe, que já... Porque a gente realmente tem uma atividade muito grande, assim, na cidade, entende? A gente tá sempre tocando. No Teatro José de Alencar, no Teatro São José, que abriu recentemente. Cara, a gente já tocou tanto. Ano passado... Teve aquele TED, não foi? Teve o TED, que ficou super famoso. O TED foi um negócio que, né, assim, bombou. E aí, a gente tocou sábado passado ali na Praia de Iracema, no palco do Férias na PI. Então, assim, o grupo não é só o grupo, é o trabalho todo, de todos os professores, né? Não, tô falando da Camerata, mas tem vários grupos envolvidos que também nesse trabalho. E aí eu percebi, assim, eu fiquei muito feliz, assim, que ele já tinha ouvido falar, sabe? E ele falou, não, eu vou. E ele ficou todo feliz. Aí ele falou, eu vou dar uma nota 5 pra senhora, mas se eu pudesse eu dava 10. Eu achei o máximo. E aí eu fico muito feliz, assim, porque eu acho que as coisas não surgem do nada, entende? Eu acho que primeiro cria essa vontade, assim, daí o poder público começa a ver, sabe? Já que a gente tava falando sobre esse assunto... E daí ele começa, por que a gente não tem uma orquestra, né? Do Estado, ou uma orquestra da prefeitura? Sim, as coisas não acontecem um projeto, E é muito difícil, porque você está lutando contra um sistema, talvez, bilionário de mainstream, né? De mídia, né? E aí, para você conseguir sair à superfície, né? Eu acho que uma comunidade perde tanto com isso, sabe? Porque eu vou falar agora de uma orquestra que eu tenho proximidade, que é a OSPA, que é a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Eu acho tão bonito o trabalho deles, assim, nos últimos anos, porque, por exemplo, é uma orquestra que eu ia assistir como adolescente e eu achava aquilo o máximo, sabe? E eu vi as pessoas... lá, achando aquilo o máximo, os concertos sempre cheios, e a comunidade, assim, todo mundo sabe que é a OSPA no Rio Grande do Sul, sabe? E, assim, tem uma escola de música acoplada ao projeto da orquestra, então tem também uma coisa de ensino, e as pessoas, eu acho que todo mundo sente orgulho de ter uma orquestra, sabe? Eu acho que isso que a gente precisa em Fortaleza. Eu gostaria muito que no futuro, eu espero muito, assim, eu tenho trabalho com projeções, assim, eu acho que daqui uns 5 anos, eu acho que Fortaleza vai ter isso, assim, eu espero muito, assim, e que as pessoas daqui a mais anos sintam orgulho, sabe, de ter, sabe, que nem um time de futebol, assim, sabe, que nem brasileiro falando com estrangeiro, de dizer, não, porque o nosso time, futebol brasileiro, sabe? Sim. É um desenvolvimento de um hábito, né? Sim. Mas eu tenho visto, assim, muita coisa que tem sido construída, e eu acredito que realmente, eu acho que é como você falou, acho que são políticas públicas, são espaços públicos que iniciam isso e que iniciam o interesse, né? Eu realmente não acredito, assim, que dê pra você... começar isso na base sem ter as políticas públicas, sem ter um lugar como um Centro Cultural do Bom Jardim, um Dragão do Mar, uma UFC, né, uma UES, porque todos esses locais são importantíssimos, assim, para você começar e você ter contatos, e você ter meios, e você ter possibilidades, né, de algo assim. Eu acho que as pessoas têm que saber também que em Fortaleza tem músico bom, né? Sim. Não só popular, mas músico que toca esses instrumentos que eu citei antes, assim, e tocam muito bem, e tem uma formação, às vezes, no exterior, só que daí as pessoas vêm pra cá, e daí, diante disso, às vezes, se sentem muito desestimulados, entende? Mas como tipo assim, é engraçado pensar, né, um impacto cultural, como a gente tá falando, assim, esse desenvolvimento cultural. Você veio de uma cidade de 20 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul. Muito provavelmente, eu diria, certo, pelo que você me contou da sua história,
que a sua chance de sucesso é pela cultura e pela... enfim, por muitos fatores, mas seja muito maior, porque não é só que tem músico bom, mas também que talvez tenha uma Dora agora de 13 anos, sei lá, em uma periferia de Fortaleza, que queira tocar violoncelo, que queira tocar, enfim, algum instrumento. Tem bastante. Né? e não tem esse meio, assim, não tem essa né? E que tenha vontade também. Não é só a questão de enfim, já ser bom, mas também de ter um potencial enorme, né? Exatamente. Bom, mas aí, além disso, tem também a questão do ensino coletivo, não é isso? Isso. Que, como você falou, foi algo que veio, você trouxe, então, vocês trouxeram? Então, é interessante pontuar isso, porque o curso de música da UFC, ele trabalha com a metodologia de ensino coletivo, todos os instrumentos. E é interessante porque no Brasil, assim, a gente tem pouquíssimos cursos que trabalham com essa perspectiva de ensino, né? Normalmente, numa licenciatura em música, o que é oferecido de instrumento, assim, de ensino de instrumento, é flauta doce, violão e teclado coletivo. É sempre assim, nos cursos mais tradicionais. E a gente traz outros instrumentos, né? A gente tem, então, o curso ali, a licenciatura, também é possível aprender um instrumento de cordas friccionadas e trabalhando com a metodologia específica de ensino coletivo. O que é a metodologia de ensino coletivo, assim, né? Basicamente, como a palavra diz, em vez da gente ensinar individualmente instrumento, a gente ensina coletivamente. E aí existe uma forma específica de dar aula dentro dessa perspectiva, né? Não é a mesma coisa que dar aula individual, é diferente. Então, a nossa ideia é preparar o aluno da licenciatura para dar aula dessa forma, dentro dessa perspectiva. Vocês preparam um aluno para dar aula? Isso. E aí, isso não é uma coisa também que é só a gente que faz. Isso já o ensino coletivo, ele iniciou no século XIX. E tem relatos, por exemplo, nos Estados Unidos, de grupos dos irmãos Lewis. Acho que é esse o nome. Que iniciaram um projeto lá que tinha mais de 4 mil alunos tocando ao mesmo tempo. Isso tem, né, programas de recitais com mais de 4 mil alunos ao mesmo tempo. E na Inglaterra também teve um projeto lá que tinha mais de 400 mil alunos. Era um projeto público. Foi no início do século XX. É tipo como se fosse... Eu não queria usar esse nome, acho que é um nome muito feio. Mas tipo como se fosse uma pirâmide. Tipo, você tem pessoas ensinando pessoas, ensinando pessoas. E também trabalha com isso. Porque a pirâmide normalmente é tipo falcatrua, né? Mas tipo, eu tô pensando tipo... Normalmente, uma das premissas do ensino coletivo é que você não aprende só com o professor, mas aprende também com outros alunos, né? Inclusive, é incentivado, assim, nessa metodologia, que a gente misture, em algum momento, alguns níveis também. Para que o aluno, por exemplo, iniciante, aprenda com o aluno intermediário, né? Sim. Porque o aprendizado e o ensino de instrumento, ele se dá muito por imitação, né? Porque a gente trabalha com motricidade, com cognição, enfim. Então, tem toda essa questão de tu ver alguém fazendo, executando a tarefa e tu executa da mesma forma, né? Então, isso também é uma das premissas do ensino coletivo. E aí, ali na UFC, a gente tem, por exemplo, falando especificamente da minha área, uma turma de 30 violoncelos aprendendo. Só que, claro que não é só um professor. São vários monitores. É um professor, cada um conduz a aula num dia e os monitores para ajudar, porque não tem como um professor não dar conta de tantos alunos assim, né? E aí isso é muito inovador no Brasil, posso falar assim mesmo. São poucas faculdades que trabalham com ensino coletivo de cordas, né, dentro de uma universidade.
dentro da universidade. O ensino coletivo ele já está presente em muitos projetos do terceiro setor, ONGs, projetos muito conhecidos aqui no Brasil, como, vou citar alguns, o Neugibá, que é um projeto lá na Bahia, que é espelhado num projeto da Venezuela, que chama Eu Sistema. É bem famoso, assim, tem um maestro super famoso, que é o Gustavo Dudamel, que começou lá. Agora ele é maestro na Filarmônica de Las Vegas, se eu não me engano. Posso estar enganada, mas é nos Estados Unidos, uma orquestra muito famosa, assim. E aí, já é um tipo de ensino que acontece em outros lugares, mas que na universidade ainda estava penando para entrar, assim. E aí, quando a gente entrou, eu, falando especificamente das cordas, eu e a minha colega, a professora Elil, a gente levantou essa bandeira, assim, do ensino coletivo e estamos colocando para frente, assim, né? A ideia é ampliar, criar uma licenciatura específica em ensino coletivo, que é uma coisa que nem existe no Brasil, assim, não existe no Brasil, bem blogueirinha, mas realmente não existe uma licenciatura específica em ensino coletivo. Tu sente que o ensino coletivo, ele funciona, tô falando assim, porque é um pouco diferente quando você tem algo privado e algo público. Sim. Funciona em algo mais privado, mais público do que o privado, porque assim, às vezes eu sinto que, no público também tem muito disso, assim, claro, mas às vezes eu sinto que no privado existe uma relação muito de cliente-fornecedor, assim. Sim, sim. Né? E aí eu fico pensando como é que isso seria no ensino privado, porque talvez um aluno falasse assim, poxa, mas eu tô aqui para receber, eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para conseguir um algo a mais, entendeu? E aí parece muito, foge muito desse sistema mais tradicional, mais clássico, que você tá ali para receber e não né? É compartilhar, né? Se torna a palavra-chave, né? Tu sabe que é engraçado isso que tu diz, porque na verdade o ensino coletivo, ele surgiu, essas iniciativas que eu falei no início do século XIX, início do século XX, algumas delas, sem ser a da Inglaterra, que na verdade começou como iniciativa privada e depois ficou pública, mas, por exemplo, essa dos Estados Unidos, que eu citei, da família, que eram irmãos, os pais, aí depois passou para os irmãos, e todo mundo trabalhava com isso, começou por um motivo econômico, assim. Eles viram assim, nossa, se eu colocar mais gente aqui nessa sala de aula, eu vou ganhar muito mais. E em 1 hora, em vez de eu estar ganhando 20, eu vou estar ganhando 20 vezes 10, né? Que são cada 10 alunos que eu tenho numa turma, entende? Então, assim... Quase um Scrum, né? Que é um negócio de você... Na verdade, otimizar. Quando eu falo ensino coletivo, eu falo que é muito inovador e parece que a gente está fazendo uma coisa do nada, inventando a roda. Não, a gente não está. Isso já existe há muito tempo. O que eu falo de inovador é realmente dentro da universidade, porque a gente precisa de muito espaço. E ainda dentro da academia, esse tipo de ensino, ele tem um preconceito. Ele sofre um preconceito, sabe? Nessas escolas mais tradicionais e tal. Ou às vezes nem escolas tradicionais, mas uma escola que tem o ensino focado só numa perspectiva, assim, eu quero só formar músicos de alta performance. Só isso que eu quero. A minha ideia é essa. Eu acho que só quem tem talento, que eu vou botar entre aspas, porque eu não acredito exatamente nisso, acredito em oportunidades, não em talento. Logicamente que a gente sabe que tem gente que tem muita facilidade mesmo, mas as pessoas não se desenvolvem se ela não tem as oportunidades certas. Isso que eu queria deixar muito claro. Então, assim, existem congressos sobre ensino coletivo. A gente não inventou isso. Quando a gente vai junta toda a bibliografia sobre ensino coletivo, a gente vê que todos os autores batem na tecla de que o ensino coletivo é uma das melhores metodologias para iniciação. E eu concordo. É muito efetivo no início do ensino. Depois, com o decorrer do tempo, o aluno precisa de um atendimento individual. Mas ele pode
alternar, né? Uma turma, lá no UFC a gente faz o seguinte, se já tem um aluno avançado, ele tem algumas aulas que são coletivas e o atendimento individual. Então, nessas aulas coletivas, a gente trabalha alguns aspectos de técnicos que são importantes para todo mundo. Tem coisa que perpassa que é importante, por exemplo, agora com a minha exercício docente, nesses anos que não começaram só aqui no UFC, antes eu sempre trabalhei com isso. Nem formada eu era, já dava aula de violoncelo, né? A gente percebe que tem dificuldades gerais que quase todo mundo tem. Às vezes tem alguém que não tem nisso, mas, né? E a gente cria conteúdos, aulas, né? E esses conteúdos podem ser abordados coletivamente. Então, a gente faz isso. Por exemplo, vou citar um exemplo. Ano passado, a gente fez um semestre todo num laboratório de vibrato, que é um aspecto técnico importante, né? A onda sonora, ela fica alternando. Então, isso é uma coisa muito importante para a expressividade no instrumento. Então, a gente fez isso, é uma coisa que quase todo mundo tem dificuldade. A gente criou essas aulas coletivas, que tinha toda semana 1 hora de aula, 1h30, na verdade. E como é que é uma aula de vibrato? A gente levava... Eu levava normalmente, ou eu falava para eles também buscarem na internet, mas a gente pega textos da bibliografia principal, assim, do violoncelo, e vê a abordagem de cada um dos autores, ou seja, como aspectos importantes, né, do vibrato. E abordagens específicas, ou seja, exercícios específicos para tentar resolver questões de tensão, etc. E aí a gente fazia toda a aula um desses exercícios. E isso foi muito importante, assim, e nessa turma tinha aluno, sei lá, tinha a Rosana, acho que tinha 8 meses de violoncelo e gente já com 3, 4 anos de violoncelo, então, né, uma diferença grande, Sim. assim, de nível. Mas dá pra um aluno, tipo, bem no comecinho mesmo já entrar numa aula dessa? Já, pode. Primeira semana? Não, primeira semana não. É, mas assim, uns 6 meses ele pode já começar a fazer. Pronto. É porque bem comecinho eu quis dizer bem comecinho mesmo, não, né? comecinho não. Mas uns 6 meses assim já dá. Sim. Pra começar a fazer. Entendi. As aulas. Bom, e aí você tem o grupo de cordas da UFC. Grupo de violoncelos e a camerata de cordas, né? Pronto, eu tô confundindo, desculpa. Porque na verdade, a gente trabalha com muitos grupos lá, assim. Eu trabalho diretamente com o grupo de violoncelos, eu sou a única coordenadora, né? A camerata de cordas da UFC sou eu e a professora Liu. A orquestra sinfônica da UFC é o professor Leandro, só que a gente trabalha também com ele, colabora, né? Porque tem instrumentos de cordas, de sopros, enfim. E aí, como é muito grupo, a gente às vezes fica perdido. Mas o grupo de violoncelos da UFC, vou começar a falar sobre ele um pouquinho, assim. Ele surgiu em 2015, que foi o ano que eu entrei aqui. E ele começou bem timidamente, assim, porque eu ainda estava me adaptando, né, às questões acadêmicas, assim. Então, a gente não formalizou o grupo de violoncelos. A gente, vamos ensaiar aqui algumas peças, porque se tem um negócio que violoncelista gosta, é tocar junto. É impressionante. Qualquer festival de música que a gente vai, por exemplo, quando eu falo festival de música, as pessoas acham que é um festival para ir lá ouvir música. Não, é diferente. Os festivais de música erudita, assim, clássica, são festivais que tu vai lá pra ter aula. E aí tem concertos à noite também, mas assim, são encontros didáticos. Então, toda vez que tem um festival, assim, nem tá programado. Vamos fazer um grupo de violoncelos? Aí tem o grupo de violoncelos do festival. É sempre assim, sabe? Por que isso? Porque a gente tem muita coisa escrita e arranjada pro instrumento, sabe? Muita coisa mesmo, assim. Sem contar as coisas escritas especificamente, que, por exemplo, a Baquiana número 1 de Villa Lobos é escrita especificamente para grupo de violoncelos. E a Baquiana número 5 é para 8 violoncelos e soprano. Então, a gente tem essas obras, assim, super, super mega famosas, que foram escritas especificamente para grupo de violoncelo.
E aí surgiu meio timidamente, assim, mas aí foi andando. Em 2016 a gente fez muitos concertos. A gente já tocou em quase todos os palcos aqui, né, de Fortaleza. E em 2018 a gente fez a abertura de um festival bem legal que tem aqui, que acontece no período de carnaval, que é o Violoncelos em Folia. E a gente tá, esse ano, que passou, 2019, a gente fez um concerto, um espetáculo o ano todo. A gente trabalha normalmente por... cada ano a gente trabalha num espetáculo. 2018 foi música brasileira e 2019 a gente trabalhou com música latina. Então a gente tocou só tango, Piazzolla, Carlos Gardel e alguns compositores também da Espanha, né? Essa coisa ibérica, assim, enfim. E foi muito legal também. A gente teve um feedback, assim, da plateia bem interessante, né? Sem contar os eventos internos que a gente toca. Isso foi onde? A gente tocou no São José 2 vezes e tocamos no Malc mais de uma vez. Ficou bem legal, né? Depois da reforma. Ficou muito legal. E a acústica lá é legal, assim. É legal. Melhor do que a do Zé de Alencar, né? Sim. Não? Né? Não, acho que não. Não? É mais seco, O José de Alencar é melhor. É um pouco mais, eu vou dizer assim, que eu acho que lá é um pouco mais, como você falou, é um pouco mais som de estúdio, parece. E no Zé de Alencar parece mais aquele som encorpado, assim. Exato. Né? Assim. E aí, a Camerata de Cordas começou em 2016. Então, é uma parceria minha e da professora Lil. Agora eu tô saindo para fazer doutorado, né? Aí ela vai ficar coordenando a Camerata sozinha. E a Camerata começou em 2016 e também começou muito timidamente. Mais até que o grupo de violoncelos, assim, no sentido de que a gente começou com um repertório bem fácil. E hoje em dia, quando eu olho a Camerata, né, 2019, 2020, o que a gente já tá tocando, o nível dos alunos melhorou muito, assim, sabe? E os alunos estão com a gente, alguns desde aquela época. E temos alunos que começaram a tocar violino, violoncelo, etc., assim, com a gente, sabe? Faz 3 anos. E nesse último concerto que a gente fez sábado passado na Praia de Iracema, a gente fez um ótimo concerto. Foi o último concerto meu, né, antes de me afastar. E eu fiquei super feliz, assim, porque tava soando super bem. Mesmo microfonado, né, aquela coisa na praia e tal. Tava soando super bem, o pessoal tocando com aquele sangue nos olhos, sabe? Que a gente gosta de ver, assim, o pessoal bem comprometido com o trabalho, assim. E é um trabalho que abarca todos os nossos projetos de ensino de cordas e que, assim, eu fico muito feliz mesmo com esses 2 grupos, né? E a orquestra também sinfônica da UFC, que ano passado fez 2 concertos, assim, um que lotou o Teatro José de Alencar. Lotou. Eu nunca tinha visto o Teatro José de Alencar lotado. Sério. Ai, não que eu vá pouco lá, desculpa. Mas estava lotado, assim, que foi o de trilhas sonoras de filmes. Eu lembro. Nossa, esse foi muito legal, assim. Então, é isso que a gente tava falando, né? De trazer a comunidade, as pessoas começarem a ver que olha que legal uma orquestra, olha que legal, também, né? Olha que legal um projeto, olha, lá na UFC a gente pode aprender um instrumento gratuitamente, com ensino de qualidade. Lá todo mundo tá comprometido, não só eu e a Lil. Os monitores também, Como sabe? Como é que fica o grupo quando você for pro doutorado? Ou de violoncelos? Então... Não sabe, né? Eu espero que não acabe, né? Eu espero que o meu substituto, ele continue, apesar de ele não ter obrigação, né? Porque o professor substituto não tem a obrigação de trabalhar com extensão, né? Mas, assim, eu acredito que se for uma pessoa consciente, assim, da importância do trabalho pros alunos, não tem nada a ver com... Mas já tem alunos que estão desenvolvidos bem o suficiente sim. Eles podem também. Na verdade, se eles quiserem, eles podem fazer sozinhos, né? Eles têm essa autonomia.
Sim. Eu realmente trabalho com uma perspectiva de ensino voltada para isso. O bom de ensino coletivo é isso, né? Assim, porque... Não, e assim, eu tenho na minha cabeça, assim, que como professora, tu tem que... A ideia é tu cortar as asinhas, assim. Cada ano é uma... Sabe? Porque eles têm que saber fazer isso sozinhos. Eu, sempre, na UFRN, a gente tem o UFRN Cellos, que foi um grupo que eu fiz coisas, assim... toquei em palcos inimagináveis, sabe? E a gente ensaiava sozinho. O Fábio sempre tava lá em alguns ensaios, mas não eram todos os ensaios, entende? Então a gente foi criando, assim, uma autonomia, né? Aquela coisa de saber trabalhar sozinho. Não precisa sempre ter o professor lá para dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer, se tem que fazer isso, se tem que fazer aquilo. Não. Então, assim, eu vou estar longe, mas dando forças, assim, espero que realmente não termine o grupo. Assim, uma das coisas que eu te agradeço por essa entrevista é eu acho que essa relação interpessoal, assim, eu acho que é menos, é uma outra relação do cinema, né? É uma outra coisa. Mas como professor eu me sinto muito inspirado, assim, de ouvir você falando, assim, sabe? De lidar com os alunos. E aí uma das últimas coisas que eu queria te perguntar era isso, assim, hoje, 2020, né? Janeiro de 2020, o que é que te motiva a ser professora? Porque às vezes você fica muito motivado, certo? Às vezes você fica Sim, muito, tipo... muito desmotivado. Tem vida de professor, uma vida de muitos altos e Sim. baixos, né? Às vezes. Eu acho que o que me motiva... eu acho que eu poderia falar várias coisas. É uma pergunta muito difícil de dizer. Assim, pontuar, né? Uma coisa específica. Mas eu acho que o que me motiva mesmo é ver a evolução dos alunos. Muito, assim. E o que me motiva mais ainda, que eu ainda não cheguei a esse ponto, porque quando eu cheguei, a gente estava começando um trabalho dentro de uma cidade que nunca teve um professor de violoncelo dentro de uma instituição de ensino superior. Não estou dizendo que não teve professor de violoncelo. Tem professores excelentes. Mas, assim, a UFC foi o primeiro lugar em Fortaleza, a primeira instituição de ensino superior a contratar um professor da minha área, né? Então, tendo que começar um trabalho nesse sentido bem do início, do princípio, né? Dentro da academia, assim. Então, eu ainda não consegui formar alguém, né? Dentro disso, assim, para trabalhar com ensino coletivo, aquela coisa. Quando eu formar alguém e ver essa pessoa trabalhando, sabe? Aí eu vou ficar muito, muito feliz. E vou ver que realmente o meu trabalho valeu a pena. Isso já acontece, na verdade, porque meus alunos já trabalham, inclusive, nesses projetos de monitoria e tal. Mas eu acho que eu vou ficar muito feliz quando eles saírem das minhas asas, né? E eu ver eles sozinhos, trilhando o caminho deles, assim. Porque eu acho que eu tenho uma relação com o meu professor muito de violoncelo, da graduação e do mestrado, muito próxima. E a gente sempre se fala e tal. E toda vez que ele tem a oportunidade de me dizer, ele fala, eu sinto muito orgulho de ti, sabe? E fala isso não só para mim, mas para os outros colegas que também estão atuando, né, profissionalmente. E eu quero ter essa felicidade, assim, de ver os meus alunos bem empregados, sabe? E não desistindo da música por causa da falta de oportunidades. Então, eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita nesse sentido. Eu tenho muitas esperanças, não perdi as esperanças. Eu acho que eu perco um pouco assim, mas aí volto, sabe? Principalmente final de semestre, quando a gente tá muito, muito cansado. Mas agora é janeiro e eu já passei alguns dias de férias, assim, aí eu tô muito esperançosa. E tenho muita esperança também nesse meu tempo de estudo, assim. Eu vou aproveitar o doutorado para realmente sugar tudo que eu puder, assim, e realmente vai ser muito suado, não vai ser nada de
Outro dia alguém falou assim, eu fiquei sabendo que você vai ter anos sabáticos. Eu acho que não, querida. Mas A pessoa não sabe como é que funciona o doutorado. eu achei engraçado isso, mas eu falei assim, acho que, né, acho que não é bem assim, mas enfim. Aí eu tô muito feliz de ter essa oportunidade e eu realmente quero voltar uma profissional muito melhor, assim. E pros alunos, para essa realidade, espero... Tem muito trabalho pela frente, mas eu tenho muita esperança, assim, mesmo na mudança. Mesmo a gente vivendo tempos sombrios em relação a essas políticas públicas que a gente estava falando, né? A gente realmente não tá... Os nossos representantes não estão preocupados com nada disso que eu falei. Mas, assim, eu creio que a gente ainda pode mudar isso, sabe? Acho que talvez a gente consiga, de alguma forma, captar a atenção dessas pessoas para essas... Mas eu acho que mesmo que a gente não consiga mudar, eu acho que ficar parado ou aceitar nunca é uma opção, assim. Não, com certeza. Sentar e chorar mesmo, também não, mesmo que a gente sabe que vai ser uma eterna luta, é ficar eternamente lutando, né? Com certeza. Bom, então é isso? É isso. Muito obrigada. Valeu. Meu ex-vizinho. É mesmo. Mas você mudou também, né? Vai se mudar de novo agora. Mudei. Tô morando... Agora somos mais ou menos vizinhos. Eu moro aqui perto, assim. Mas a gente morava de frente, né? Bom, enfim. Esse foi mais um Conversas Audiofílicas. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, bota nos comentários que a gente pode conversar sobre isso. Visitem as páginas, eu inclusive vou pedir para você citar as páginas para citar. Então a gente tem tanto no Facebook quanto no Instagram, grupo de violoncelos da UFC. No Instagram é @gpcellosufc, né? GP de grupo. E no Instagram é Camerata UFC. E no Facebook, Camerata de Cordas da UFC. Show. Aí quem também assistir esse vídeo e quiser tocar um instrumento, como eu falei pro motorista, né? Dia 1º de fevereiro abrem as inscrições. E aí pode se inscrever qualquer pessoa, não precisa ter nenhum conhecimento musical, nada. E se você já toca instrumento também, tem a oportunidade. Se já toca, também pode entrar num desses grupos que eu falei, né? Faz um testezinho ali e aí pode entrar. Pois show. Então é isso, obrigado, Dora, pela participação. A gente se vê no próximo Conversas Audiofílicas, no próximo vídeo do Audiofílico. E é isso aí, a gente se vê por aí. Até a próxima e tchau!